Seja bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Eu sou Elaine Assato, autora do livro que inspira essa jornada. E esta é a terceira temporada, Sisu na Prática. Antes da gente começar, eu quero te lembrar de uma coisa importante. O e-book do Sisu para 2026 continua disponível. É um material prático pensado para ajudar você a aplicar o método no cotidiano real, na rotina, nas decisões difíceis, nos momentos em que a vida exige clareza emocional, direção e constância. Não é conteúdo para assistir e esquecer, é material para revisitar quando a mente estiver confusa e você precisar voltar para o eixo. Se quiser receber, me manda um direct com a palavra e-book Sisu, que eu te envio pessoalmente. Agora sim, hoje eu quero conversar sobre um comportamento extremamente comum e muito desgastante: fingir que não está vendo. Existe um problema, um desconforto, uma conversa pendente, uma decisão adiada, um desgaste que já começou faz tempo. Todo mundo percebe, a própria pessoa percebe, mas ninguém toca no assunto. Isso tem um nome conhecido: o elefante branco na sala. A expressão surgiu para representar algo tão evidente, tão grande, que se torna impossível não perceber. Mesmo assim, as pessoas evitam olhar diretamente. E aqui está o ponto. O elefante branco não desaparece porque foi ignorado. Ele cresce. Cresce no desgaste emocional, na ansiedade acumulada, no ressentimento, na energia que vai sendo consumida para sustentar aquilo que já deveria ter sido encarado. Porque muitas vezes o problema não é falta de solução, é falta de coragem para nomear. E enquanto a realidade não é nomeada, a vida vai sendo conduzida em modo de contenção. A pessoa não resolve, só administra o desconforto. E aqui entra uma frase importante. Quando você evita decidir, isso também é uma decisão. É a decisão de manter tudo como está. É a decisão de deixar o tempo assumir o controle. É a decisão de continuar convivendo com algo que já está pedindo posicionamento. Existe uma reflexão muito conhecida, frequentemente atribuída a Freud, que coloca isso de forma direta. Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Essa pergunta incomoda porque devolve protagonismo. Tem situações que a gente critica, mas continua alimentando. Tem escolhas que a gente diz que quer mudar, mas protege com comportamento de manutenção. E aos poucos a vida vai sendo decidida não pelo movimento, mas pela omissão. E eu quero trazer uma história muito conhecida da psicologia moral e da filosofia aplicada. Talvez você já tenha ouvido falar. É chamada de o dilema do trem. Esse estudo começou a ganhar força nos anos 1960, com pesquisas da filósofa Philippa Foot, e depois foi aprofundado por outros estudiosos do comportamento humano e da tomada de decisão. A proposta era provocar uma reflexão sobre responsabilidade, ética e escolha. O cenário é o seguinte: imagine um trem em movimento. Nos trilhos à frente existem 5 pessoas. Se o trem seguir o percurso atual, essas 5 pessoas serão atingidas, mas existe uma alavanca. Se alguém puxar essa alavanca, o trem muda de direção. Só que no outro trilho existe uma pessoa. Aí então vem a pergunta: você interfere ou não interfere? Ao longo dos anos, esse estudo gerou inúmeras análises, mas existe uma resposta que sempre chama a atenção. Algumas pessoas dizem: eu não faria nada. E quando perguntadas sobre o motivo, respondem algo parecido com: se eu não mexer, a responsabilidade não é minha. Percebe a profundidade disso? Na cabeça da pessoa, a omissão parece neutralidade, como se não agir anulasse responsabilidade. Mas a realidade não funciona assim, porque deixar acontecer também produz consequência. E eu não estou trazendo essa história para fazer um debate filosófico.
Estou trazendo porque isso acontece o tempo inteiro na vida adulta. A pessoa percebe o desgaste e adia a conversa, percebe o esgotamento e continua funcionando no automático. Sabe que o relacionamento mudou, mas evita tocar no assunto para não gerar desconforto. Olha para as finanças e percebe desorganização, mas evita abrir números porque sente ansiedade. Nota que o corpo está dando sinais, mas continua adiando exames e consultas. Percebe desalinhamentos profissionais, mas vai se adaptando até transformar incômodo em exaustão. E quanto mais tempo passa, maior fica o desgaste interno, porque o elefante branco sempre nasce de uma tentativa de proteção. A mente pensa, se eu não mexer nisso agora, talvez doa menos. Só que o custo emocional continua existindo, só muda de lugar. Em vez de uma dor objetiva, vira tensão constante, vira cansaço mental, vira preocupação recorrente, vira aquela sensação de peso que acompanha a rotina sem fazer barulho, mas ocupando espaço o tempo inteiro. E aqui o Sisu entra de forma muito prática. Sisu não é apenas insistir, é desenvolver clareza emocional para olhar a situação com honestidade, é parar de negociar com aquilo que já precisa ser encarado. Por isso, eu quero te propor uma prática muito objetiva para aplicar hoje. Eu chamo de nomear, reduzir, agir. Primeiro passo, nomear. Qual é o elefante branco que você está evitando encarar? Resuma em uma frase, sem excesso de explicação, sem justificar, sem criar narrativa. Só nomeie. Segundo passo, reduzir. O que exatamente torna isso difícil? É medo da conversa, receio da reação, vergonha, insegurança, medo de perder controle, ansiedade sobre o que pode acontecer depois? Quando você reduz o problema à parte real, ele deixa de parecer um monstro impossível e passa a ser algo que pode ser conduzido. Terceiro passo, agir. Qual é o menor movimento possível nas próximas 24 horas que prova que você parou de fugir? Pode ser marcar uma consulta, abrir uma planilha financeira, enviar uma mensagem, agendar uma conversa, pedir ajuda, escrever o que precisa ser dito, ou simplesmente admitir para si mesmo aquilo que já não dá mais para fingir que não existe. E aqui vai uma frase para você guardar. Eu não preciso resolver tudo hoje, mas preciso parar de fingir que não estou vendo. Porque direção começa no momento em que a realidade é reconhecida. E agora eu quero te deixar 2 perguntas. Qual é o elefante branco que você continua tentando administrar em vez de encarar? E qual é o menor gesto que prova que você está pronto para assumir responsabilidade sobre isso? Antes de encerrar, eu quero te lembrar. Esse podcast é baseado no meu livro É Possível Ir Além. E ao longo dessa temporada, eu estou trazendo aqui o método Sisu na prática, para a vida real, para 2026. Para quem quer direção, clareza e uma forma mais consciente de conduzir escolhas difíceis. Por isso, eu preparei também um e-book como um presente. Um material prático baseado no método para ajudar você a aplicar isso no seu tempo e do seu jeito. Se quiser receber, me manda um direct com a palavra e-book Sisu, que eu te envio pessoalmente. E se esse episódio fez sentido para você, faz uma coisa prática. Me manda a palavra elefante e me conta em uma frase o que você percebeu que está evitando encarar. Uma frase já basta. Porque muitas vezes a vida não muda quando a gente faz mais força. Ela muda quando a gente para de fugir daquilo que já sabe que precisa enfrentar. Até o próximo episódio.